folículos, né? E aí eu trouxe para vocês a atenção a essa diminuição muito importante ainda na vida intrauterina. A gente tem começar de formação de folículos com 5 semanas de gestação, 20 semanas, o máximo de células até 8 milhões, e no nascimento só 2 milhões. Então a gente tem uma queda aí de 6 milhões, que correspondem a 75% do que um dia já tivemos. Então a gente nasce apenas com um quarto do que a gente já teve, tá? E quando a gente chega na puberdade, quando a gente chega no período para realmente ovular, a gente não tem 2 milhões de folículos, a gente tem 400 mil folículos, tá certo? Estes folículos estão estacionados no diplócito da meiose 1, né? Acredito que a gente tenha conversado também sobre essa parte do que traria de mudanças aquilo que seria um folículo primário, secundário ou terciário, né? Que seria basicamente a quantidade de células, camadas de células da granulosa que existe e a presença de células da teca. Então, aqueles folículos quiescentes que estavam lá estacionados passam a ser folículos primários, tendo apenas uma camada de células da granulosa. Ao tornarem-se secundárias, a gente tem 2 camadas da célula da granulosa. Do secundário para o terciário, a gente tem, por ação intermediária do FSH, o início de formação das células da teca. Folículo terciário seria aquele com 3 camadas de células da granulosa. Acredito que até aqui a gente tenha conseguido ver. Conversamos sobre a teoria das 2 células das 2 gonadotrofinas também. Alguém abre o som aí para me dizer um sim ou um não. Eu acredito que sim. 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 Pronto, mas é que vocês não conheciam o bizu até, né? Salvo engano. Então, passando para relembrar, né? Grande parte das questões de prova, gente, quando estão tratando diretamente ciclo menstrual, e não o ciclo menstrual dentro da fisiopatologia de alguma doença. Quando é sobre ciclo menstrual, grande parte das questões, elas focam, né, sobre esse mecanismo, essa teoria das 2 células e das 2 gonadotrofinas. É aquilo que eu trago, tenham em mente o que é isso. É o processo pelo qual o colesterol circulante é transformado em hormônio. Esse processo envolve 2 células, células da granulosa e células da teca, e 2 gonadotrofinas, FSH e LH. Qual é o bizu? Saber que gonadotrofina age em qual célula. A gente tem o mnemônico telhado. Telhado, o TE, lembra de células da teca, e o LH, o hormônio LH. Então, a gente sabe que o LH é para as células da teca, assim como o FSH é para as células da granulosa. Então, é isso que é importante que vocês fiquem de forma memorizável. Deixa o slide aí, decidi passar aqui. Apareceu para vocês? Aqui está travado. Tá travado. Ué. Só um momentinho, não temos TI para dar suporte hoje. Aqui, tá, gente? Tanto na teca quanto na granulosa tem a ação do hormônio oposto, digamos assim. E quando a gente estuda, meio que acaba induzindo a você achar que na teca é apenas LH e na granulosa apenas FSH. Aí eu queria saber como é que funciona a ação do FSH na teca e do LH na granulosa, no caso. Na realidade, a gente parte as ações a título de tentar entender, mas os receptores, eles estão sendo ocupados simultaneamente. Então, se você vai fazer um estudo molecular da célula naquele momento, ela vai ter tanto o receptor de LH preenchido com a molécula de LH, quanto o receptor de FSH preenchido com a molécula de FSH. Então, o receptor da FSH, ele não fica vazio até a gente ter o hormônio, o colesterol já transformado em androstenediona dentro da célula, não. Esse receptor ele vai estar sendo ocupado, mas é ele que vai garantir esse processo de difusão entre uma célula e outra.
Então, a gente parte para colocar em steps, mas na realidade as coisas estão acontecendo de forma simultânea. Se você for ver quem se liga a quê, o receptor de LH ele está na célula da teca e o receptor de FSH é que está na célula da granulosa. A tua questão, depois manda no privado para a gente responder juntas. Tá certo, vou procurar aqui. Certo? Para ver se depois é melhor. Pronto, mas foi basicamente sobre isso, entendi. Não é tipo assim, uma etapa depende da outra para ir acontecendo, não. Os receptores eles vão estar lá sendo ocupados pelas moléculas, mas aquela ocupação garante aquela determinada passagem, sabe? Não espera um ocupar. Ok? A gente destrincha para conseguir didaticamente explicar e ensinar. Para falar basicamente da principal ação até a transformação do estrogênio. Tanto que a imagem aí que é retratada, os dois receptores já estão sendo ocupados, né, ao mesmo tempo. Não espera um desocupar para o outro acontecer. Porque tudo vai acontecendo de forma simultânea. Tá? Mas eu não estou lembrando de nenhum necessariamente que eu tinha visto falando sobre isso. Então, é interessante até para o meu banco de dados. Então, retornando, né, gente? A gente citou que entra no período fértil, né, ali no menarqume, com 400 mil folículos. E aí a gente vai pensar que a cada ovulação da paciente, a média é que ela ovule apenas uma vez, né? Aí você fica, poxa, 400 mil e apenas uma ovulação, né? Então, 400 mil é mais do que suficiente para a mulher ficar com 100 anos de idade. Aí é um ledo engano, né? A cada período de ovulação, por mais que apenas a média seja de que um seja ovulado, a gente recruta muito mais folículos. Para vocês terem noção, a gente recruta por ciclo uma média de 1.000 folículos. Destes 1.000, a média de 10 folículos é que chegam no estágio antral. Então, veja que a gente perde folículo à torta e à direito. Você chegou a ter 8 milhões de células com 20 semanas de gestação, 2 milhões no nascimento, 400 mil na puberdade, e a cada 1.000 que são recrutados para minha ovulação, apenas 10 chegam no estágio antral, tá? Então, assim, os folículos, eles vão atreziando sem controle. E é por isso que a gente tem a reserva ovariana, é por isso que a gente tem tanta dificuldade para ter esse pool ovariano quando vai chegando mais acima lá dos 35, 40 anos, tá? Então, isso é uma realidade. Uma das coisas que a gente tem que desmistificar é que todo esse processo que acontece no meu 14º dia de ciclo, ele teve início no dia 1. Não é você está ovulando no seu 14º dia, o seu óvulo, que você começou a recrutar 175 dias para trás. Então, não é só a tua ovulação um retrato do teu ciclo do momento. Então, eu estou recrutando hoje 1.000 folículos para minha ovulação, que vai acontecer 175 dias para frente, tá? Então, é tudo muito dinâmico. Então, 1.000 folículos são recrutados a cada ciclo. Esse recrutamento, ele antecede esse período de 875 dias. A maioria sofre atresia, chegando no estágio antral. E aí a gente vai ter que tentar entender algumas afirmativas e transformá-las em gráfico. Vou ler o 4º ponto do slide. O aumento do estrogênio acarreta diminuição do FSH. Os demais folículos entram em atresia e somente o dominante, devido à maior concentração de receptores, continua como dominância folicular para a ovulação. Essa sentença está verdadeira e ela explica uma coisa chamada eixo de feedback de alça longa. Então, quanto mais estrogênio eu produzo, o meu ovário manda para o meu sistema nervoso central um feedback negativo em eixo de alça longa. É tipo assim, FSH pode parar de produzir, porque meu ovário já tá produzindo muito estrogênio. O FSH diz o quê? Beleza, vou diminuir. Quando ele faz isso,
qual é a tendência natural? Se o FSH diminui, na sequência é para o estrogênio, a produção do estrogênio diminui também. Quando a gente for ver o gráfico, esse comportamento ele não acontece. E aí fica a resposta da gente. Por que ele não acontece? Porque o folículo que passou por esse processo de recrutamento e de maturação, aquele que é dito o folículo dominante, ele tem na sua superfície muito mais receptor. Então, a despeito do FSH ter diminuído bastante, esse FSH é suficiente por conta do aumento dos receptores do folículo dominante para que a produção de estrogênio continue. Então, quando eu chegar no gráfico, eu vou mostrar para vocês pontualmente onde é que a gente vê essa representação. Então, o que justifica que, apesar de FSH descer, eu continuo produzindo estrogênio, folículo dominante, certo? Entre outras coisas, folículo dominante. Deixa eu só aceitar aqui em tela esses pedidos, um momento. Voltando para a aula. Doutora, se a senhora apertar naquela setinha que tem duas setinhas em uma só, a tela fica grande, entendeu? Vou botar lá. É porque eu perco o acesso a solicitações, sabe? Mas tudo bem. Vocês avisam aí no grupo se alguém tiver pedido para entrar e eu não estiver aceitando. Então, gente, esse é um ponto que a gente tem que ter ele em mente, que a FSH diminui porque tinha muito estrogênio, mas isso não faz o feedback esperado. O estrogênio continua subindo porque o meu folículo dominante continua conseguindo responder a baixos níveis de FSH e produzir esse estrogênio todinho, tá? E aí, quando a gente fala sobre a ovulação, o LH, ele age lá na meiota do ciclo, tá? A gente tem a transformação luteínica acontecendo por conta do LH. E aí a gente tem alguns marcos cronológicos ao estudar ciclo menstrual que a gente tem que ter decorado. Então, 12 horas após o pico de LH, eu tenho a ovulação. Outra forma que pode aparecer em questão é 36 horas após o início de ascensão do LH é que eu tenho a ovulação. Ok? Lembra que eu falei para vocês que o folículo primordial ele estava estacionado? É agora que o LH, nesta fase do ciclo, continua a divisão desse folículo. Então, o LH reativa a meiose da fase diplóteno. Mas essa divisão celular do folículo, do óvulo, ela só é concluída quando o espermatozoide entra na célula, quando tem a fecundação. Então, é a entrada e a recepção do LH para este folículo que reativa a sua divisão. Esse gráfico daqui, gente, ele foi trazido numa prova em que os candidatos não tinham acesso às legendas que iam acontecendo aqui. O que eles tinham era esse gráfico aqui em laranja sendo desenhado. E se perguntava que período cronológico seria esse daqui, em que a curva das células germinativas decairia. Então, a maioria das pessoas que estavam respondendo essa prova colocou que esse ponto daqui corresponderia aos 35 anos da paciente, em que a gente teria uma queda de reserva ovariana. Só que, na realidade, daqui para cá, corresponde à vida intrauterina da paciente. Ou seja, essa grande queda aqui corresponde às 20 semanas de gestação e até o nascimento. Aquela queda de 8 milhões de folículos primordiais até 2 milhões de folículos primordiais. Então, a gente tem aquela queda de 3/4% dos folículos primordiais ainda na vida intrauterina. Essa questão era dificílima, né? Só quem estava muito atenado no assunto conseguia pensar dessa forma e não apenas sinalizar que isso daqui seria os 35 anos. Vou trazer o cursor para vocês, ó, os 35 anos estariam aqui,
Percebam que no nascimento a gente já tem 400 mil células, vai caindo, mas a angulação da curva é muito menor. Então, essa grande queda aqui representa um corte ainda dentro da vida uterina. Super específico, super difícil, e eu só vi cair uma vez, tá? Bom, a gente vai estudar agora o papel do eixo hipotálamo hipófise ovariano dentro do ciclo menstrual, certo? A gente tem que entender que o GNRH, o primeiro slide da aula da gente era sobre siglas, né? RH, Releasing Hormone, e H, hormônio, e GNR, Releasing Gonadotrofina, certo? Que esse hormônio liberador de gonadotrofinas, ele é liberado pelo hipotálamo de forma pulsátil. Sua liberação está associada a outras substâncias. A gente tem neurohormônio, gonadotrofinas hipofisárias, outros esteroides gonadais. Então, essa pulsatilidade da liberação do GNRH vai atuar diretamente quais hormônios gonadais vão estar sendo liberados na sequência, certo? A gente tem comando central e periférico. Por exemplo, dopamina, endorfina inibem essa pulsatilidade. Já o glutamato, neuropeptídeo Y e norepinefrina, elas excitam essa pulsatilidade. Então, a gente vai ver que fatores ambientais, atletas de alto rendimento, desnutrição extrema, tudo isso, ele também atua a nível central na pulsatilidade da liberação do GNRH. Então, a gente tem que o ciclo menstrual, essa sinfonia hormonal, ela sofre ações internas, tá? A gente tem um comando central e a gente tem um comando periférico, ok? Nessa imagem daqui, a gente tenta entender esses eixos aqui, o sinal de negativo como inibição e o sinal de positivo como feedback positivo mesmo, estimulação, certo? A gente teria representado aqui o hipotálamo, aqui a hipófise e essa imagem seria o ovário, certo? Cai em prova, gente, marcos anatômicos desse eixo também. Então, o GNRH, quando ele é liberado pelo hipotálamo, ele chega na hipófise através de corrente sanguínea. O nome dessa estrutura que a corrente sanguínea está em cima é a haste hipotalâmica. Então, a haste hipotalâmica tem passando sobre ela o sistema porta-hipofisário. Então, essa parte do GNRH saindo do hipotálamo e chegando na hipófise é feita de forma de corrente sanguínea. O sistema porta-hipofisário, que ele atravessa a estrutura da haste hipotalâmica, certo? Então, GNRH chegando na hipófise, a depender da sua amplitude e a depender da sua frequência, ele vai liberar ou LH ou FSH, certo? Em liberando o FSH, de novo vamos para a definição do hormônio. H de hormônio, FS de folículo stimulating. Então, o hormônio estimulador de folículos, o FSH, ele vai estar recrutando e estimulando os folículos a crescerem, assim como trabalhando na seleção da dominância. Já o LH, gente, ele vai completar a maturação do óvulo e promover a ovulação. Vou voltar aqui para esse slide. A gente está vendo o GNRH saindo do hipotálamo hipófise através da haste hipotalâmica e sistema porto-hipofisário. A gente está entendendo que o GNRH, depender de como pulsa, com que frequência e amplitude, ou ele vai estimular FSH ou ele vai estimular LH. Se ele estimular FSH, o que é que eu estou fazendo? Eu estou recrutando o meu folículo. Eu estou estimulando a dominância. Quando chega o LH, o que é que o LH está fazendo? Ele não reativa a meiose da fase diplótano? Eu não estou falando aqui que o LH está necessariamente seu pico relacionado com a sua ovulação. Então, as informações elas vão se preenchendo. O LH completa a maturação do óvulo e promove sua ovulação. Já o FSH estimula recrutamento e seleção da dominância, tá? E a gente tem na produção do FSH e do LH, a gente tem os seus dois produtos,
seja estradiol, seja progesterona. O estradiol, ele estimula a síntese e o armazenamento dos folículos. Já a progesterona tem papel na sua liberação folicular. Esses termos, apesar de muitos parecerem sinônimos ou equivalentes, eles não são. Então, quando a gente pensa em FSH, a gente não está falando sobre maturação e nem liberação. Quando a gente pensa em FSH, a gente está pensando em recrutamento e seleção. Quando a gente fala em LH, aí sim, a gente está falando de maturação e ovulação. A mesma coisa quando a gente fala de estradiol e progesterona, as ações hormonais são distintas. O estradiol estimula síntese e armazenamento, progesterona age na liberação, na ovulação, tá? Saindo do eixo HDA, indo para a parte necessariamente dos ovários, a gente tem os ovários respondendo aos estímulos superiores, tanto hipotálamo como hipófise, a produzir estrogênio e progesterona, certo? É aqui que acontece a teoria das duas células e das duas gonadotrofinas. O processo de esteroidogênese. Eu pego o colesterol, transformo em progesterona, a progesterona transforma em androgênio e o androgênio transforma em estrogênio. Então, essa fala daqui, o segundo tópico, está se referindo à teoria das duas células e das duas gonadotrofinas. Nada mais é do que o meu colesterol cheio de anel de carbono, paulatinamente perdendo anéis de carbono para se transformar no estrogênio, tá? Lembra naquele slide anterior, vou até voltar para vocês, sobre a fase do LH da tendente, que eu disse, a gente tem dois marcos temporais com o LH. A gente pode dizer que o pico de LH antecede em 12 horas a ovulação, ou a gente pode dizer que a ovulação é antecedida em 36 horas do início da subida do LH, e agora a gente tem mais um marco temporal sobre o LH. A gente tem que o pico de produção, o máximo de produção da progesterona, ele ocorre 7 dias após a ovulação. Conseguem ver meu cursor aqui? Alguém abriu o áudio aí, de sim ou não? Consegue. Pronto, gente. Esse gráfico daqui é o gráfico que vocês têm que se agarrar a eles, saber de trás para frente e de frente para trás. E aí muita gente tenta criar o seu próprio mnemônico para decorar qual curva é qual hormônio. Eu digo para vocês que não vão por esse caminho, porque basta mudar a escala, basta ter um gráfico que não tem os 4 hormônios juntos, que esse início aqui da curva, ele não é igual a todos os gráficos. Por exemplo, se o aluno quer decorar que o primeiro hormônio lá de baixo é a progesterona e o mais alto aqui é FSH, isso não é uma boa forma de decorar. Não é, porque basta mudar a fonte do autor, tá? Então, não vão por aqui, não vão por quem vem primeiro e quem vem na sequência. O que é que eu uso de dica para vocês quando verem uma imagem dessa, que não está determinado e destrinchado o nome dos hormônios, para vocês saberem qual corresponde a que curva? Olha para cima. Qual é o pico mais alto de todos? Essa estruturazinha azul. Então, o hormônio que mais faz o pico, ele vai estar representando o LH. Vamos correr aqui, ó. Realmente, corresponde ao LH. Ponto 1, decorei qual é o LH. Minha segunda dica. Olhem para a segunda fase do ciclo menstrual. 14 dias para frente. Qual é o hormônio que está em maior concentração aqui? Esse laranjinha. Esse hormônio vai ser a progesterona. Se você vai descendo aqui, ó, você vai ver que ele está representando progesterona. Então, as duas linhas pontilhadas, a gente já conseguiu ver e identificar qual era qual. Então, a missão vai ser, dentre essas duas curvas, você tentar dizer qual é os hormônios que sobraram, né? Estrogênio e FSH. Tem gente que gosta de decorar assim. O segundo pico é o estrogênio, o terceiro pico é o FSH. Não sugiro que vocês façam por aí, porque, de novo, isso vai estar variando do gráfico, vai estar variando da fonte. O que é que eu sugiro vocês olharem? O ponto de interseção das duas curvas.
Vem o cursor aqui, que ele está no cruzamento da linha azul e da linha laranja. Alguém abrir aí o áudio para sinalizar para mim que está enxergando. Sim. Pronto. É melhor vocês procurarem esse ponto. Esse ponto aqui, gente, é basicamente quando um hormônio está tendo sua concentração diminuindo, que corresponde com o aumento da concentração do segundo. Concordam? Eu vou voltar uns slides para trás e pôr novamente uma frase que está resumindo esse ponto. É o quarto tópico. O aumento de estrogênio acarreta diminuição do FSH. Os demais folículos entram em atresia e o folículo dominante, por maior concentração de receptores, continua como dominância folicular para a ovulação. Então, é isso que acontece aqui. A gente tem uma diminuição do FSH, porque eu comecei a ter um aumento de estrogênio, mas mesmo com o meu FSH diminuindo, o meu estrogênio ele continua crescendo, porque aqui é o folículo dominante que está responsável por essa produção de estrogênio. Então, uma vez você colocando o nome de todos os hormônios nessa curva, você consegue responder a maioria das questões. Então, eu vou repetir aqui como é que eu, Bruna, uso esse gráfico e como é que eu sugiro os alunos a fazerem para que eles não caiam numa dica que não existe. É uma forçação de dica que não é reproduzível. Primeiro ponto, eu vejo qual é o meu maior pico hormonal. Achei. Essa curva daqui sempre vai estar representando o meu LH. Então, a gente tem o LH fazendo um pico. E olha, tá bem pertinho, essa linha pontilhada cinza corresponde à ovulação, tá certo? Ao 14º dia. Segunda dica, como é que eu determino que é minha progesterona? Eu vou para a minha segunda metade do ciclo e vejo qual é o hormônio que está tendo sua produção mais abundante. É esta curvinha daqui, ok? Terceira dica, para eu encontrar quem é o estrogênio e quem é o FSH, eu vou para o ponto de interseção das duas curvas. Eu sei que o meu FSH cai e meu estrogênio continua subindo por conta do folículo dominante. Então, é assim que eu nomeio as curvas, tá? Uma vez a gente sabendo que hormônio é responsável por cada curva, eu acho que é interessante a gente prestar atenção a alguns pontos. Então, é falsa a frase que fala que a progesterona, ela só tem sua produção na segunda fase do ciclo. Não. Ela tem sua maior concentração, seu pico realmente na segunda fase. Agora, acompanhem o cursor e vejam essa elevação dela aqui. Essa elevação, ela aconteceu antes da ovulação ocorrer. Estão vendo? Alguém abriu o áudio aí para não ficar só? Pronto. Esse textozinho, gente, que eu estou mostrando para aqui, ele é responsável, vou voltar aqui para trás, por essa fala. A progesterona tem ação na liberação do folículo. Para essa progesterona e esse LH eles estarem atuando, o folículo não pode ter sido liberado ainda. Então, esse aumento da progesterona, ele favorece essa liberação folicular, tá? Essa ovulação. Outro ponto que eu acho interessante a gente trazer é que o FSH, gente, a despeito de ele ter recebido um eixo de feedback de alça longa negativo por conta do aumento do estradiol, ele volta a subir novamente aqui, ó. Poxa vida, meu estradiol está no máximo aqui, ou seja, era para o meu FSH continuar caindo, já que eu estou com o meu estradiol no alto, né? Então, estrogênio cresce pelo comando do FSH. O meu FSH não era para estar subindo aqui de novo. Então, o que é que justifica, né? Esse pico também que acontece. É o próprio pico de LH que faz essa justificativa, tá, gente? E a presença das inibinas, que nós vamos falar lá na frente, também justificam essa ascensão aqui. Isso é uma sinfonia, isso não é preto no branco, tá? Então, pela terceira vez, o que é que eu sugiro para vocês? Esse gráfico vai estar presente na prova de vocês, não tem como ele não estar presente.
certo? Segunda fase. Quem é o hormônio que está mais elevado? Progesterona. Qual é o meu maior pico de todos? LH. Vou para o meu ponto de interseção. Quem é que continua subindo? Estrogênio, por conta da produção do folículo dominante. Quem é que na interseção está caindo? FSH. Ponto. Deu nome às curvas, aí restante é resto de conhecimento, tá? Doutora, Aqui é... Oi. desculpa, Rodrigo tá tentando entrar. Por aceitar ele. Aceitar ele. Que medo de não voltar. Tem não, pede para ele permitir. Achei, Rodrigo Araújo, né? Joia. Então vamos voltar aqui. Tá reproduzindo para vocês a imagem? Tá aparecendo. Tá ok, gente? Só não tá Tá pequeno. tá pequeno. Mas não tá aparecendo mexendo aqui não, né? Não. Tá não. Acho que agora Agora vai. Uhum. Foi? Foi, apareceu. Pronto. Então vamos para aqueles 3 marcos temporais que eu conversei com vocês. Essa linha pontilhada cinza aqui corresponde ao 14º dia, portanto, estaria correspondendo à ovulação. Se eu for traçar, prestem atenção no cursor, uma linha entre o topo dessa curva azul e essa linha cinza, quantas horas seria isso aqui? 12 horas. Então, a gente tem o pico do LH antecedendo em 12 horas a ovulação. E se eu traçar uma curva daqui até aqui? 36. 36 horas. E se eu for traçar uma curva entre essa linha cinza e esse ápice aqui? 7 dias. 7 dias. 7 dias. Então, a gente tem um intervalo de 7 dias entre o pico, o pico do LH ou a ovulação e o máximo de produção de progesterona, tá? E aí, gente, introduzindo o antimileriano, tá certo? Só um minutinho, tá, gente? Laís, eu tô em aula por videoconferência. Tu consegue digitar? Tá bom. O antimileriano, AHM ou AMH, gente, eles atuam dentro do próprio ovário, atuam freando esse recrutamento dos folículos. O que é que eu disse para vocês? Que a cada ovulação, a gente tinha uma média de 1.000 folículos recrutados, com 175 dias de antecipação. Desses 1.000 folículos, eu só tinha 10 chegando no período antral para ovular 1. Isso é porque o antimileriano existe. Porque se não tivesse ação do antimileriano, a cada recrutamento ia ser 2.000, 3.000, 5.000. Então, a forma que a gente pode trazer isso é que o antimileriano atua de forma parácrima no próprio ovário, reduzindo a sensibilidade dos folículos à ação do FSH. Não é o FSH que faz esse recrutamento? Então, não é muito comum em provas a gente ver questionando o papel do antimileriano. Mas se ele for ser trazido, é nessa proposta. Então, entendam que o antimileriano, ele bota um freio no recrutamento, tá? E agora as inibinas, que a gente não tinha falado nelas até então. Inibinas, gente, são 2 hormônios que vocês têm que entender que elas fazem o que o nome delas traz. Elas inibem. Agora, inibe o quê? As inibinas, elas inibem o hormônio FSH, certo? Então, as inibinas, elas inibem a ação do FSH ao recrutamento folicular. As inibinas, elas são chamadas de 2 subtipos, inibina A e inibina B. E aí vem de novo um bizu, e eu digo para vocês que o bizu
ele não mistura as línguas, tá? Se a sua regra é em português, ela começa e termina em português. Se a sua regra é em inglês, ela vai começar e terminar em inglês. Por que eu digo isso? B, gente, só vem before, que é antes em inglês. Agora, a, em português, pode ser antes ou após, ou a de inglês de after. Então, não misture as línguas. O seu bizu, ele é todo em inglês. Inibina B é before. Ela é a inibina que é produzida, B de before, a ovulação. E a inibina A é o hormônio que é produzido after a ovulação, tá? Então, primeiro ponto, inibina. Inibe o quê? FSH. Segundo ponto, você vai ver que se ela é liberada antes ou depois da ovulação, ela vai ter um nomezinho diferente. Inibina A, inibina B. Para você não trocar os nomes, decore que a regra é em inglês. Inibina B é before ovulation. Inibina A é after ovulation. Dito isto, fica muito natural a gente não cair em casca de banana. Porque quando se pergunta que célula produz a inibina A e que célula produz a inibina B, você jamais pode dizer para mim que a inibina B é produzida pelo corpo lúteo. Porque a inibina B, ela acontece before ovulation. É antes da ovulação, eu não tenho corpo lúteo. Então você não pode saber de nada do assunto. Mas se você decorou que inibina, inibe alguma coisa, se alguma coisa é FSH, e que a inibina, ela pode ser do tipo A e do tipo B, e que o marco temporal para saber se ela é A ou B é a ovulação, e que o bizu é inglês, e B é before e A é de after, corpo lúteo só aparece depois da ovulação. Então, o corpo lúteo vai ser o responsável por produzir a inibina A. Portanto, a inibina B, ela vai estar sendo produzida pelas células da granulosa. Foi? Então, a inibina são hormônios que são produzidos, a inibina B pela célula da granulosa e a inibina A pelo corpo lúteo, e elas inibem a produção de FSH. Elas são produzidas também de forma paráquina, tal qual o antimileriano. Alguma dúvida sobre as inibinas? Não. Pronto. Gente, só um minutinho, eu tô com a paciente intercorrendo aqui, vou só passar uma mensagem para a médica que está atendendo ela, viu? Um momento. Uma vez entendendo essa parte do ciclo menstrual, a gente pode espelhar esse ciclo hormonal para qualquer parte do corpo que a gente queira, certo? Isso é, eu posso tentar espelhar o que está acontecendo com os hormônios hipofisários e ovarianos no meu endométrio. Eu posso espelhar o que está acontecendo com meus hormônios hipofisários e ovarianos na minha pele, no meu cabelo, no meu tecido mamário, no meu fluido cérvico-vaginal. E aí tem um capítulo do Williams, do livro de ginecologia e obstetrícia que você for estudar, que ele faz um comparativo de cada fase do ciclo nesses órgãos e nesses tecidos que eu falei para vocês. E aí fica o convite à leitura. Mas em aula eu não posso deixar de fazer o espelhamento do que acontece no ciclo hormonal para o nosso ciclo endometrial, tá? Então a gente vai fazer um comparativo do que é o ciclo hormonal e do que é o nosso ciclo endometrial. Acompanhando aqui o cursor, a gente vai traduzir aquele gráfico que eu falei para vocês dos hormônios no endométrio da paciente, certo? Então, antes de mais nada, o endométrio ele é formado por duas camadas, a camada basal e a camada funcional. É a camada funcional que ela descama, que a gente menstrua, certo? Esse endométrio, ele sofre ação hormonal e a gente tem que lembrar que o estradiol, ele prolifera e cicatriza. E a progesterona, de P de progesterona, ela protege e estabiliza esse endométrio.
Então, a primeira metade do ciclo menstrual, a gente chama de fase proliferativa. Veja, quase eu não tinha endométrio, porque eu já vinha de uma menstruação, de uma descamação, e agora esse meu endométrio ele vai crescer, ele vai se vascularizar, ele vai ficar espesso, porque aqui que está acontecendo a ovulação, eu preciso ter uma caminha boa para implantação, para anidação. Então, a lógica do ciclo é esse. A primeira fase é chamada de fase proliferativa. Eu estou vindo pós minha descamação de menstruação, eu estou ascendendo e eu vou ter minha espessura máxima ideal para receber a anidação, para receber a implantação em caso de gravidez. Então, essa fase aqui, a fase endometrial proliferativa, ela é análoga a essa fase aqui que a gente chama de fase folicular. Então, questão de EBSER de ano passado, novembro, a prova era super direta. Perguntava qual fase era análoga a qual. Então, a fase folicular do ciclo hormonal é análoga à fase proliferativa do ciclo endometrial. Da mesma forma que a segunda metade do ciclo menstrual, que é a fase lútea, é análoga à fase endometrial, chamada de secretora, tá? O que é que eu tenho que decorar desse slide, professora? Primeira linha aqui. Essa fase daqui, antes da ovulação, é a fase folicular, é o FSH que está dominando. Segunda fase do ciclo aqui, a gente vai chamar de fase lútea. Vou olhar para o endométrio. Essa minha fase daqui se chama proliferativa e essa minha fase daqui se chama secretora. É isso. Eu disse para vocês, teoria das duas células, duas gonadotropíneas, não se compliquem. Coloque as células e coloque os hormônios. Mesma coisa disso daqui. Se estiver comparando as duas coisas, saiba que essa primeira parte daqui é a fase que a gente chama de folicular e essa daqui é a fase lútea. Essa daqui é proliferativa e essa daqui é secretora. Professora, qual a relevância e a importância clínica disso daqui? Total. E aí, isso vem com a prática e o acompanhamento ambulatorial de vocês. Vamos supor... Eita, fez um eco aí, não sei se foi alguém que abriu o áudio. Vamos supor que eu vá marcar um exame chamado de esteroscopia para uma paciente minha. E nessa esteroscopia, eu quero tirar um pólipo da minha paciente. Então, eu sei que eu não posso marcar o exame de esteroscopia quando ela estiver menstruada, porque aí a câmera não vai ver nada. E aí eu tenho que marcar essa minha esteroscopia no melhor momento para eu ver o pólipo. Qual seria o melhor momento para enxergar um pólipo? Seria na fase endometrial, que a gente chama de proliferativa, ou seria na fase endometrial, que a gente chama de secretora? Alguém quer abrir o áudio para chutar aí? Vou agendar uma esteroscopia, quero marcar a data. Eu vou pegar a DUM da minha paciente e vou marcar na forma que fique melhor para mim. Ninguém não vai abrir, não? Vou ter que chamar mesmo, é uma pessoa assim, aleatória. Rapaz, eu só consegui ficar na secretora, porque o endometrial é mais especial e é provavelmente pólipo também. Não sei se é o matemático. Quem é que falou agora? João disse que marcaria para fazer na fase secretora, que corresponderia à fase lútea, porque estaria o pólipo espessado e o endométrio espessado. Uma pessoa abriu o áudio também, que queria dar seu chute. Eu iria ficar na dúvida, na fase secretora ou no fim da proliferativa. Na realidade, gente, valeu aí pela participação na aula, mas o ideal seria que a gente marcasse para tirar esse pólipo quando o endométrio ele tivesse o mais fino possível. Então, a gente marcaria aqui, nessa fase inicial, nessa fase proliferativa, porque aí tudo que eu veria na câmera, o pinguelo, eu ia ter certeza que aquilo dali era o pólipo. Porque o pólipo, ele não vai estar aumentando a depender da fase. O que vai estar aumentando é a altura do tapete.
Entende? Sabe aqueles tapete bem felpudo de criança que parece pelúcia? Pronto, é como se eu tivesse uma pelúcia em cima desse tapete. Ou então uma pelúcia em cima do chão. É mais fácil eu ver uma pelúcia em cima do chão. É mais fácil eu ver uma pelúcia, né? É mais fácil eu ver um pólipo nessa fase inicial daqui, nessa fase secretora, do que eu ver um pólipo que ele já está rodeado de um endométrio espesso, tá? Então, a linha de pensamento seria o oposto, João. Daqui tu teve, mas você teve um pensamento válido. Porque o meu pólipo, eu precisaria de destaque. Eu precisaria saber que eu estou pegando a base do pólipo. E não que eu estou pegando o pólipo barra endométrio ali do lado. Ok? Professora, Oi. No pensamento de que o pólipo fica no endométrio, onde ele descama, a gente, tipo, tem um tempo até que a gente possa esperar que ele saia durante a menstruação, ou sempre a gente vai preferir fazer pela esteroscopia? Veja, na verdade, o tratamento de pólipos endometriais, ele é uma aula, ele é um mundo à parte. A gente vai ver um pouquinho na aula de sangramento uterino menstrual, mas nem todo pólipo tem indicação de ser retirado, certo? Então, a gente vai ver qual é o tamanho do pólipo, qual é a clínica da paciente, qual é a idade da paciente, qual é o histórico familiar da paciente e os seus fatores de risco, para indicar, então, a polipectomia, tá? Então, essa história de que o pólipo saiu na menstruação, que às vezes a gente vê, né? Na realidade, às vezes ele não é identificado ao exame depois, porque o exame foi feito, provavelmente a ultrassom, numa época em que o endométrio estava tão estressado que ele não conseguiu isolar o pólipo. E se esse exame ele for repetido numa fase em que a paciente esteja logo pós-menstruação, esse pólipo fique mais evidente, certo? Então, Certo. beleza? Isso não é só para esteroscopia, não, tá, gente? Isso é também para ultrassom, para tudo aquilo que vai avaliar a cavidade. Mais alguma dúvida? professora, seriam aqueles entre o terceiro e o quinto dia da menstruação para fazer o exame? Na realidade, a gente nunca vai conseguir esse terceiro e quinto dia normalmente, porque terceiro e quinto dia a gente consegue orientar uma paciente para uma coleta de exame de sangue, por exemplo. Por que eu oriento a paciente a, quando vai coletar exame de sangue para avaliar hormônio, uma data específica? Quem foi que falou agora? Letícia. Letícia, quando a gente dá essa orientação para a paciente, olhe, colhe seu exame em jejum. É porque eu estou querendo avaliar a glicemia de jejum da paciente. E não adianta ela comer, porque eu vou estar avaliando a glicemia de jejum e vai dar muito alterada, e na realidade não está alterada, porque ele a comeu. Não é essa a lógica? A mesma coisa é se eu quero ver status hormonal da minha paciente, eu tenho que orientar o período para ela coletar. Porque se a minha paciente ela coleta, por exemplo, diz aí um hormônio que ela quer ver, FSH, LH, estrogênio ou progesterona. Escolhe aí o hormônio que a gente quer estudar dela. FSH. Pronto, eu tô querendo ver o FSH da minha paciente, eu quero ver se ela tá perto da menopausa ou não. Eu sei que quando o FSH tá bem alto, a paciente tá perto da menopausa, tá? Aí eu digo assim para minha paciente, coleta o FSH e não dou alteração nenhuma. Essa mesma paciente, se ela coletar o exame de sangue dela no dia 12 do ciclo, olha meu cursor. O valor dela, tá vendo aqui? Vai dar esse daqui, vai dar bem alto, pouco de 20, 30. Essa mesma paciente, se ela coletar esse exame 4 dias antes dela menstruar, olha quanto é que vai estar o valor de FSH dela. Então, a gente orienta a paciente o dia da coleta hormonal, porque não é estático, isso é uma sinfonia. Então, o que acontece do terceiro ao quinto dia? É o que menos tem variação aqui, os hormônios. Se você coleta para dosar um hormônio aqui nesse período, sua análise qualitativa da paciente para dar orientação vai estar totalmente deturpada. Mas se você pede nesse período aqui, que corresponde ao terceiro ou quinto dia, a gente tem uma estabilidade, a gente consegue pensar numa faixa de referência para cada hormônio, tá? Mas não é fixo, terceiro a quinto dia. Por exemplo, eu posso pedir para minha paciente dosar um exame no 21º dia de ciclo dela. Qual é o exame? O que é que eu estou querendo estudar dela? Se eu peço para ela dosar no 21º dia de ciclo, eu estou querendo entender minha progesterona.
Se eu tô dosando a progesterona dela aqui no 21º dia de ciclo e ela tá dando baixa, a paciente não tá produzindo progesterona. Porque no 21º dia de ciclo, a hora para a progesterona dela tá super alta, tá fazendo um pico. Entende? Então, a gente tem que se apropriar desse assunto para conseguir entender em que período é melhor pedir ultrassom, em que período, para qual fim, é melhor pedir esteroscopia, em que período é melhor orientar para ela fazer uma dosagem de análise sérica. Se a minha paciente, por exemplo, é uma paciente de infertilidade, que não está conseguindo engravidar, e eu vou pedir uma esteroscopia para fazer uma biópsia endometrial, para entender e estudar aquele endométrio. Qual seria o melhor momento para pedir a biópsia do endométrio da paciente? Ora, na minha fase secretora, eu vou ter mais endométrio para conseguir biopsiar. Então, o exame ele não tem um período rígido, fixo e imutável de sua realização. Depende da indicação. E aí eu falei duas indicações aqui, um pólipo e uma biópsia endometrial. Se vocês se depararem durante a vida com outra indicação, vocês vão ter que parar, pensar e raciocinar. O que é que acontece em cada fase e o que é que eu estou objetivando com esse exame que eu estou pedindo. Mesma coisa da dosagem hormonal. Isso eu não vou conseguir passar em aula para vocês. Eu consigo passar a base. Esse raciocínio clínico tem que ser vocês pensando e se questionando, tá? Esse conhecimento ele não vem pronto. Foi Letícia que perguntou agora, que eu nem lembro? Foi sim. Mas Respondeu. agora deu pra entender. Uhum. Deu, né? Deu. Gente, eu vou ter que gerar outro link, porque eu acho que esse tem uma duração de 1 hora, tá? Pra gente entrar na segunda aula, beleza? Eu vou gerar agora e mando pra Lívia. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Deixa eu abrir o chat, se alguém estiver falando por lá, para eu conseguir identificar. Então, professora, foi ótima a aula. Muito bom. Sem mensagens no chat, por enquanto. Será que abrir outra chamada funciona? Ah, isso foi mensagem antiga, de 1h40. Vou mandar outro link